O projeto Roupão da Fé tem um verso muito especial, que tem tudo a ver com o projeto. São Mateus capítulo 10, verso 6. Jesus disse assim: "Ide primeiro as ovelhas machucadas da casa de Israel." Foi a ordem que Jesus deu aos discípulos para começar o evangelho por aí. Este livro aqui é um livro muito importante, Histórias do Grande Mestre, que é Jesus. Olha o que diz aqui, no capítulo 8, diz assim: "Nesta vida, cada pessoa decide seu destino." Isso foi o que Jesus ensinou por meio da parábola do rico e Lázaro. Cristo mostra que, durante o tempo da graça de Deus, a salvação é oferecida a toda a humanidade. Mas se as pessoas desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, estabeleceram entre elas e Deus um abismo intransponível. Essa parábola traça um contraste entre o rico, que não havia confiado em Deus, e o pobre, que em Deus tinha colocado sua confiança. Cristo mostra que se está aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Os que são pobres nos bens deste mundo, mas confiam em Deus e são pacientes no sofrimento, serão exaltados um dia. Serão colocados acima daqueles que agora ocupam as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não submeteram sua vida a Deus. Na realidade, são escolhas em nossa vida. Vocês vão agora aqui ver o testemunho de um irmão muito especial, do Nogueira. O Nogueira, eu conheci o Nogueira há bastante tempo, há muitos anos, antes do projeto Roupão começar. Ancião de igreja, um homem que eu o vi pregando, vi fazendo trabalho missionário, dando estudos bíblicos, mas que teve um momento difícil na vida, um momento em que ele se afasta de Cristo, se afasta da graça de Deus, mas aí entra em ação uma esposa que um dia ela toma a decisão de telefonar para mim. "Você tem feito trabalho missionário, buscado pessoas que estão longe de Deus, não tem, Marcos?" Eu disse: "Sim, Hilda, tenho." "Então, pelo amor de Deus, salve o Nogueira. A nossa família precisa dele." Era uma esposa em desespero. Era uma família que precisava. E vocês vão ver agora, nos próprios lábios do Nogueira, da sua esposa, da família, como foi que Deus, através do Espírito Santo, moveu o pastor, igreja, liderança de uma igreja especial, para que o Nogueira fosse resgatado. Vamos ouvir este testemunho. Bom, estamos aqui com o Nogueira. Nogueira, eu tenho o privilégio de tê-lo como companheiro, mas eu gostaria de ouvir do Nogueira como foi que você, meu irmão, conheceu a Cristo, a salvação de Jesus. Eu conheci a Cristo através da Igreja Assembleia de Deus, onde toda a minha família é, desde dos avós, mas nunca tomei decisão lá. E através de amizade com os adventistas, eu conheci a verdade. E vindo parar para São Paulo, disposto a seguir essa verdade. Mas aqui eu ainda passei 2 anos para tomar a decisão de me batizar. Foi quando um acidente de carro, onde eu quase perdi o joelho, e de amuleta eu fui parar na igreja de Guaianazes. E lá eu tomei a decisão de seguir essa verdade. Na igreja de Guaianazes, você lembra qual foi a primeira pessoa que você viu lá na igreja, te deu estudos bíblicos, quem foi? Você lembra? A irmã Solange. A irmã Solange, já falecida, né? Já falecida. E o interessante é que no terceiro estudo eu já saía com a irmã Solange para dar estudo também. Olha que coisa. Aquela mulher, todo batismo que tinha na igreja lá de Guaianazes, ela tinha candidatos, né? Uma irmã muito especial. Mas daí você conheceu, na igreja de Guaianazes, você conheceu sua esposa, foi? Foi, eu e a irmã Solange dando estudo para ela, né, para a Hilda, e eu acabei achando bastante legal a maneira da Hilda, e nós acabamos nos conhecendo. E namoraram? Namoramos. E daí casaram? A gente namorou na igreja, depois ela se batizou, depois a gente casamos na igreja. Puxa vida. E os filhos também foram apresentados na igreja de Guaianazes. Quanto tempo foi mais ou menos isso? Você lembra ou não?
Entre namoro e casamento na igreja, 2 anos. 2 anos. E depois, quanto tempo você ficou ali na igreja trabalhando? Porque eu me recordo de você na igreja de Guaianazes ali, pregando, dando estudos bíblicos, como ancião da igreja. Eu vi. Quanto período você ficou assim, como líder da igreja firme? 8 anos. 8 anos. Durante 8 anos você ficou ali firme. Mas você teve, antes disso, da igreja, antes de tudo isso, você teve experiência com droga, essa infelicidade de conhecer droga, ou não? A minha juventude ali, adolescência, até um pouco, até quase os 30 anos, eu fui um usuário de droga, né? Mas a primeira vez eu consegui sair sozinho. Uhum. E não conhecia o problema, né? E por não conhecer o problema, acho que eu acabei voltando. E quando você teve a recaída na droga, você estava como líder da igreja, né? Sim, eu estava como líder e tanto que naquele ano mesmo que eu caí, eu era um dos principais líderes de Guaianazes, fazendo semanas de oração, fazendo vigília, trazendo pessoas de fora e acabei caindo. Caiu na droga. E a sua experiência foi no crack? Essa foi a pior, né? É, né? Essa... Você tinha usado crack anteriormente ou não? Foi nessa recaída? Não, foi nessa recaída. E daí é que vem a grande preocupação, porque a dependência do crack ela é terrível, né? Um tratamento para a pessoa conseguir a libertação, ela é muito difícil, né? A libertação do crack, ele só acontece você se entregar nas mãos de Deus. Mas não há uma explicação assim, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, o crack, o ser humano, só a morte separa. Que coisa, hein? Que coisa. E eu li recentemente uma matéria que diz que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, de cada 100 dependentes do crack, 3 conseguem se libertar, mas somente um ele consegue ter uma experiência depois de 10 anos. É porque 2 voltam, né? 2 voltam. Somente um consegue se libertar do crack. Realmente é uma estratégia demoníaca, né, do mal, para poder tirar do ser humano a alegria, tirar a família, tirar a igreja. São valores especiais para um ser humano, que dão a direção na vida de um pai, né, de um irmão de igreja, de uma pessoa do bem mesmo ali, né? Mas eu fico impressionado, sabe, Nogueira, o que mais mexe com o meu coração é porque eu vejo hoje as famílias eliminando, quando um filho tem problema, quando o esposo tem, né? E daí eu me lembro perfeitamente do dia, era pela manhã, quando a Hilda, a sua esposa, ela foi até o restaurante porque você estava caído e ela não sabia onde você estava, né? Sabia que estava caído na droga e na Cracolândia e você não sabe disso, mas durante 2 noites eu botei um chapéu na cabeça, um chinelo, uma camiseta e eu saí te procurando. Eu fui procurando, se eu encontrar o Nogueira aqui, eu resgato o Nogueira, eu vou levar o Nogueira, porque nós precisamos fazer alguma coisa. E eu vi o choro da sua esposa, a dor, quando ela disse assim, os filhos sentem a falta do pai, ele precisa voltar para casa, né? E o pastor da igreja me ligou, o pastor Kleber, o Mário, e eu sei que foi montada aí uma corrente do bem para que conseguisse buscar você, conseguisse internar você, as mãos foram dadas e você foi para um lugar maravilhoso, que eu gostaria que você falasse um pouco desse lugar, porque hoje eu quero muito falar do Roberto, falar da clínica, porque é maravilhoso saber que existem pessoas especiais, né, que trabalham para salvar pessoas da droga. Eu creio que aquela noite onde eu fui resgatado na manhã seguinte, foi a noite onde eu estive mais ameaçado, né? Tinha uma pessoa querendo me matar e eu creio que Satanás já sabia do que poderia acontecer e ele tinha tramado isso. E talvez eu quero contar que no dia que a Hilda me encontrou, né, ela e o Mário, que eu vou andando para perto do carro, ela falou que tinha 2 homens muito altos me seguindo, né? Ou do meu lado. Eu acho que eram 2 anjos. A clínica do Roberto,
eu tive em outras clínicas antes de ir para o Roberto, né? Mas nunca, nenhuma delas eu consegui a estabilidade para me curar. A clínica do Roberto trabalha de uma maneira muito diferente. Ela trabalha nos 4 aspectos, né? Físico, mental, social e espiritual, que justamente é onde o dependente químico perde, né? E o Roberto, ele trata as pessoas como filho. Você mesmo já viu isso, né? Várias vezes. Ele é amigo, ele é pai, se precisar dar bronca ele dá. E não existe, eu não creio que existe outra clínica, principalmente a nível que eu conheço, igual a do Roberto, né? Eu creio que ele precisa de mais apoio e investimento, porque eu tenho medo que quando o Roberto não puder mais trabalhar, ninguém conheça o método que ele alcançou para cuidar de dependente químico. E ele alcançou esse método porque ele também foi dependente Foi químico. dependente Né? químico. Foi. Então, por ter essa experiência, ele consegue entender o dependente em tratamento. E eu achei muito especial da sua parte quando você disse assim, pro Eduardo, né? Que o Eduardo, a ansiedade que ele estava, ele precisava abaixar aquela ansiedade, né? Porque é um momento difícil assim. Eu lembro que você falou também de um lugar que os caras iam te matar a faca, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência sua, lembrasse disso, o lugar que você foi, nós vamos mostrar um vídeo de lá, aqui, na sequência, né? Mas eu gostaria que você falasse da tua experiência mesmo, assim. Dessa experiência aí. Isso. Então, a rua é muito difícil, né? A rua, às vezes hoje você está com um cara, amanhã você não vê mais. Porque às vezes você não conhece o que é viver na rua, as pessoas que verem não sabem que existe uma luta interna de sobrevivência. E comigo não foi diferente. Eu tive problemas na rua e no meio ali onde tem muita gente, sempre tem também muitas pessoas que estão fugidas até da própria polícia, né? E naquela noite eu tive uma experiência muito dura com um rapaz. Ele me invejava porque eu era muito querido na rua. E ele com a faca, até ele me agrediu algumas vezes, mas a faca pegou na parede. E quando a Hilda me encontrou mesmo na manhã seguinte, eu também já estava armado para me defender. Então eu creio que Deus me resgatou, porque Ele tinha um propósito na minha vida. E naquela manhã, quando vocês realmente me levaram, eu também estava agarrando a qualquer coisa para sair da rua. Porque eu já não aguentava mais aquela vida. Foram 2 anos de muito sofrimento, não só para mim, mas para toda a família e para a própria igreja de Guaianazes, né? São experiências que às vezes eu me lembro disso, dessas experiências, e tento logo apagar, porque são muito duras, muito ruins. E eu agradeço muito o apoio que eu tive de você, do pastor Klebe, da família, e tudo isso me ajudou a estar de pé já com quase 5 anos. Louvado seja Deus. Nogueira, voltando lá para a clínica, você ficou quanto tempo internado na Temperança e Saúde? Eu estive internado 1 ano na clínica. O interessante é que quando estava chegando os 9 meses, a minha preocupação era se eu estava pronto para sair. E aí eu procurei o Roberto e nós conversamos abertamente. E achamos de acordo que eu ficasse mais um período para que eu, quando saísse para a rua, tivesse realmente a certeza da minha libertação do vício, né? E às vezes quando eu vejo uma pessoa sair com 9 meses, eu percebo o estado que ela está, igual eu falei lá Porque quando você vai chegando no período de 9 meses, às vezes a ansiedade está muito alta e precisa baixar isso. Porque você se tratar é fácil, agora você continuar o tratamento é o mais difícil. Entendo. O seu batismo ocorreu com quanto tempo lá dentro da clínica? Ele ocorreu depois dos 5 meses. 5 meses. Você foi batizado pelo pastor Kleber, né?
Isso. Pastor Kleber, que hoje é pastor lá no Jardim Mabel. Bom, Nogueira, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu vejo que hoje nós estamos trabalhando no projeto do Roupão, você é obreiro do Roupão. E eu vejo que quando tem ali uma pessoa que tem o mesmo problema, eu faço questão de trazer você já percebeu isso? Porque com a sua experiência passando isso, você consegue atingir o coração daquela pessoa. Mas o que mais me impressionou, há uma semana quando nós estivemos lá na clínica, foi que você, um pouquinho antes de nós irmos para lá, você disse para mim, você lembra que você disse que você precisava ir lá? Como é isso para você? A clínica, você tem um tratamento eterno, então a clínica para você é terapia. É quando você lembra quem você é e você se vê naquelas pessoas que estão lá. E todas as pessoas que eu vejo que eles caíram depois é porque eles saem de lá e nunca mais voltam à clínica, não dá essa sequência. Mesmo que você tenha que ir uma vez por ano, mas isso é importante, porque é ali que você sabe quem você realmente é. Você é um dependente químico. Nunca vai deixar de ser, Nunca né? vai deixar de ser e tem que tomar muito cuidado. O tempo todo em estado de alerta. Hoje, para a honra e glória de Deus, Nogueira é um ganhador de almas. E que Deus continue te abençoando, guiando a sua vida, a vida da sua família. E eu sei que nós vamos ganhar muitas almas para Cristo juntos ainda. E eu gostaria que você desse uma mensagem especial aí para a mãe que tem filho na dependência do crack, da droga, para pais que enfrentam o problema na família. Gostaria que você falasse para esses irmãos o que é a importância deles, como foi a importância da tua esposa, dos irmãos, para estarem junto com você no momento mais difícil da tua vida. Bom, a mensagem que eu deixo para todos aqueles que têm algum parente envolvido é que nunca desistam. Mesmo que você olhe para o seu parente ou para o seu filho e acha que não tem mais jeito. Porque se nós acharmos que as pessoas não têm mais jeito, o diabo começa a ganhar muito espaço, como tem ganhado. O que nós podemos fazer é sempre tentar ajudá-los. Mas ajudar uma pessoa que é dependente químico não é o fazer o que ela quer. Se você vai oferecer ajuda dentro das suas condições. Qual é a condição? Nunca ceder, mas nunca desistir. Porque eu me lembro que na Bíblia, Jesus às vezes falava assim, que essa enfermidade às vezes veio para a glória de Deus. E tem muito dependente que possa ser amanhã ou depois, através daquilo que ele sofreu, virar um ganhador de alma, porque ele tem um testemunho muito forte para contar. E eu sei que é um desespero, porque eu vivi isso na carne e pretendia não ter vivido. Mas nós estamos num mundo em que toda família, independente se é rico, pobre, eles estão sujeitos a ter algum parente que um dia, sem perceber, tome esse caminho. Então não desista, mesmo que para você ache que o caso não tem solução. Valeu, meu amigo. Deus te abençoe. Viu? Ilumine sua vida. E nós Obrigado. estamos juntos. Deus te abençoe. Bom, aqui estamos com a Hilda, que é a esposa do Nogueira, né? A Hilda, eu me recordo que foi em busca de ajuda. Foi uma esposa que, vendo ali o sofrimento da família, as crianças sentindo falta do pai, porque o Nogueira havia caído nas drogas, a Hilda, ela gritou socorro, ela foi em busca de auxílio. Eu lembro quando você, Hilda, foi lá no restaurante, né? Pedir ajuda, e ali eu fiz alguns contatos e nós fomos em busca de ajuda, sim. Como foi para você essa decisão do esposo ao cair na droga, voltar para o mundo e tal? Foi um choque. Como foi para você? Como você definiria esse momento difícil que você passou? Olha, foi muito difícil realmente, Marcos. Ver o Nogueira durante aquele período que passou, que foram um ano, se não me engano, a 2 anos. Eu não sabia, tá? Eu não sabia que ele foi ex-usuário, né? E um certo dia o Nogueira sumiu, né? O Nogueira sumiu e chegou no dia seguinte. Então eu fiquei muito preocupada, como toda mulher fica, né? Então, mas ele não falou o que foi.
Quando foi no Natal, ele chegou, sumiu de novo. E eu ligava e ele respondia, tô chegando, e nunca chegava. Foi quando realmente ele me ligou e falou, Hilda, eu usei droga. Eu falei, para de brincadeira, você não usou droga, vem pra casa. Eu não acreditei, né? E, no fundo, realmente ele tinha usado droga, estava já viciado, porque o crack ele vicia desde a primeira vez, né? E toda vez que ele sumia, ele ia pra Cracolândia. Era lá que ele ficava. Então eu ia de manhã, eu ia de tarde. Às vezes eu via, às vezes não via. Quando eu conseguia ver, eu trazia o Nogueira de volta. Então chegou um momento de eu explodir e falar, uma sexta-feira de noite, eu liguei pro seu Paulinho, pedi oração, foi quando todo mundo começou a saber que realmente o Nogueira estava usando droga. Porque até eu estava guardando só pra mim. Mas eu não aguentei mais, eu tive que comentar com alguém. E a gente orou muito a Deus naquela sexta-feira, né? Nogueira passou sexta, sábado, passou 5 dias fora. Quando foi no sábado de manhã, eu liguei para umas colegas minhas, que é a Francisca, e pedi para ficar com as crianças minhas, para que eu fosse buscar o Nogueira em Cracolândia. Ela veio, me buscou, me levou até a igreja. Lá o nosso amigo Mário, que era ancião também na época, e o meu cunhado Rogério, foi comigo até o centro de São Paulo procurando o Nogueira. Quando chegamos lá pela manhã, a gente não encontrou, a gente andou em vários lugares. Mas a minha cabeça só era que ele estava lá no Bombeiro, em Cracolândia. Que dia foi esse? Foi sábado? Foi no sábado de manhã. Então, o dia que você foi no restaurante, qual foi? Foi antes disso? Foi né? eu fui no restaurante com você, foi numa segunda-feira. Pois é, na terça e na quarta foi quando eu também fui atrás dele. Eu também rodei atrás dele. Eu me lembro que eu acho que você comentou comigo isso aí, que tinha ido procurar o Nogueira. E assim, eu lembro que o pessoal às vezes vinha me cumprimentar, eu dizia, aí cara, beleza, como é que tá, mano? Tal. E eu, ao mesmo tempo que eu tinha medo, conversando, cumprimentando o pessoal na rua, né? Mas o pessoal sabia que eu não era de lá. E eu com receio de noite, imagina o pessoal usando droga ali e eu à noite procurando por ele, assim. E eu sei que lá em casa, quando nós nos reunimos para orarmos, para que o Espírito Santo pudesse protegê-lo, né? Eu lembro de uma frase sua que você me disse assim, você falou do Isaquinho, que chamava pelo pai, que queria o pai em casa. Aquilo mexeu muito comigo, né? Porque a gente que é pai, a gente vê um sofrimento, mas o que mais mexeu mesmo foi que você, normalmente, as pessoas eliminam, né? A mulher certeza. sabe de uma coisa, eu vou largar para lá e tal, mas o que fez você ir atrás, juntar, e nesse dia quando você, foi sábado, né? Foi. Quando você e o Mário foram para lá, como foi isso? Nós fomos pela manhã, quando eu cheguei na igreja, eu já encontrei o Mário falando que eu não ia sozinha. E meu cunhado também, Rogério, você não vai sozinha. Eu falei, então vocês vão comigo? Vamos. Então, nós fomos. E chegando ali próximo ao bombeiro, depois de ter procurado ele pela manhã inteira, já exausta e tudo, né? Eu mandei o menino parar o carro, saí para fora e fiquei observando toda aquela multidão de pessoas ali drogadas, né? E eu, de repente, olhei para trás e vi o Nogueira vindo, né? Eu vi o Nogueira vindo, tinha ele e tinha mais 2 pessoas, porém as 2 pessoas eu não via totalmente o corpo, só via metade, porque eu tenho certeza que era o anjo de Deus que vinha trazendo naquela manhã o Nogueira. E um rapaz respondeu para o Nogueira, quando eu corri, abracei, segurei bem, falei, Rogério, Nogueira. Então o Rogério veio e a gente botou ele dentro do carro. E o rapaz ficou do lado de fora pedindo, você vai me deixar aqui? Por que você vai me deixar aqui agora? Eu dei o peito na faca para você, nós brigamos por você. Então eu acredito que aquele lado ali não era de Deus, era o lado do mal, né? Porque não queria que o Nogueira fosse resgatado naquela hora. E depois eu falei, cadê as 2 pessoas que estavam com você? Já tinham sumido. Então, naquela manhã eu tenho certeza que foi o anjo do Senhor que trouxe o Nogueira de volta. Louvado seja Deus. Amém. Aí foi uma luta, né? Nós nos demos as mãos ali, o Nogueira foi internado, o Nogueira ficou em tratamento, foi batizado. Nogueira voltou para a família, voltou para a igreja, hoje é ganhador de almas. Sim. E eu sei que eu queria ouvir uma mensagem sua para a mãe agora, para pessoas que sofrem como você, que quem sabe está próximo de eliminar, de desistir. O que você diria para essa mãe? Eu diria para a mãe, diria para a esposa, diria para a família, para a irmã, que não desista.
Se vocês amam um parente de vocês, amam seu esposo e quer do lado de vocês, você vai em busca. Porém, não precisa abrir mão de tudo, porque a liberdade eles têm, mas porém eles não procuram, tá? Então, eu acho que vocês têm que abrir mão de muitas coisas, porque é sofrimento. Vocês sofrem muito porque tem criança em casa, vocês não podem chorar todo o tempo. Mas mostrar para eles que vocês, através de Jesus, que vocês vão em busca e vai conseguir do mesmo jeito que eu consegui. Amém. Hilda, já estamos juntos há quase 13 anos, né? E o período mais difícil na nossa vida foi esse período a qual eu voltei à dependência química. Mas é um momento que quando eu me lembro, as lágrimas vêm. É quando você me disse que nas madrugadas, e você até escreveu isso numa agenda, dizendo: onde está o meu amor? Então, eu quero agradecer, porque se não é a tua força, se não é a tua garra, talvez hoje eu não estaria aqui sentado contando isso. E eu tenho toda certeza que quando nós se casamos lá atrás, foi Deus preparando um instrumento para me recuperar naquele momento difícil. Então, talvez eu não tenha te agradecido tudo que você fez, mas dentro do meu coração, você é um exemplo de mulher, de mãe e de pessoa. Você sabe, Nogueira, que tudo isso eu fiz realmente porque eu amo você. Eu amo a nossa família. Foi através do amor que Deus brotou no meu coração, foi que eu fui buscar essa força através de Jesus. Porque eu não sei o que seria de você hoje, né? Talvez você estaria morto ou estaria lá ainda no meio daquelas pessoas, jogado, comendo lixo, comendo comida estragada, vendendo latinhas, papelão, para poder comprar às noites as drogas. E você sabe que muitas vezes eu orei muito a Deus para Deus libertar você disso. Porque eu sei que Deus era o único. Tinha muitos amigos, como a Ana, o Marcos, a Francisca, a igreja que apoiou a gente ali continuamente, a família do seu Paulinho, né, estava sempre presente na minha vida. Foram pessoas que não me abandonaram, mesmo estando em oração. Eu ia para a casa dele chorar, era agarrada. A família do irmão Feitosa também, foram as pessoas que me agarraram também e me protegeram durante o período de 9 a 10 meses que você estava fora, né? Então, eu hoje também agradeço a Deus por você. Agradeço por Deus ter te dado novamente a vida e a vida eterna, né? Você ser hoje a pessoa que você é através do meu amigo Marcos Camilo, que foi um exemplo de homem na minha vida também, que me ajudou muito, a família dele mesmo, o pastor Kleber. Às vezes as pessoas não sabem o que é isso, mas eu lutei por você, através de Deus. Quando eu falo, eu te tirei, Nogueira, das drogas, não é porque eu tirei, mas sim foi através de Jesus. Né? Hoje está aqui a Estezinha, ela estava simplesmente com 2 aninhos, né? Hoje ela está com 7 anos, né? E é uma alegria muito grande ter você novamente de volta em nossa vida. Hoje eu me orgulho muito por eu estar com o Marcos e não estar na igreja com você e com os meninos, mas o tempo que eu tenho, eu vejo você liderando aquele grupinho ali, vejo com você com garra, cantando, fazendo tudo para erguer o grupo, e vejo a dedicação que você tem. Você foi uma das fundadoras do Aventureiro em Guaianazes, né? Foi a primeira diretora. Vocês também estão lutando para o Aventureiro ali de Vila Princesa Isabel. Então, mesmo às vezes eu não falando, mas eu admiro essa garra que você tem. E eu quero te dizer que eu te amo muito. E você sabe que o inimigo tem sempre tentado nos separar. Verdade. Então é só isso, meu amor, que eu tenho que te dizer. Ao tocar a trombeta, você pronto estará, com os anjos reunidos na presença do Senhor.
apresentar.